Muito bem. Quando você vai relacionar conjunto com conjunto, dois conjuntos um com o outro, veja que nós vamos ter uma outra observação aqui já já. Então, essa aqui vai voltar à tona já já. Vamos falar dela de novo, e isso é o mais importante até o momento. Quando você relaciona dois conjuntos, nós temos a chamada relação de inclusão. Relação de inclusão. A relação de inclusão, ao contrário da relação de pertinência, que nós falamos agora há pouco, essa relação aqui somente será utilizada de conjunto para conjunto. Conjunto para conjunto. Certo? E vou te mostrar como é que isso funciona. Vamos lá. Por exemplo, você tem o conjunto M. E você tem os elementos 1, 0, 4. Fiz questão de escrever numa ordem não crescente para que você já perceba e relembre, cada detalhe tem a sua importância, né? Que os elementos não precisam estar em ordem, tá? Dentro de um conjunto, uma ordem numérica crescente ou decrescente. Não importa, a ordem não muda o conjunto. Esse conjunto, a ordem dos elementos, quero dizer, esse conjunto é o mesmo conjunto 0, 1 e 4. Ou 4, 0, 1. É a mesma coisa, não é outro conjunto diferente, tá? Imagine que você tenha o conjunto F formado pelos elementos. Vamos colocar aqui 0, 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Então veja, ao observar os dois elementos, você nota, você vê claramente aí, que todos os elementos do conjunto M também são elementos do conjunto F, certo? O 0 está lá, o 1 está ali e o 4 está aqui também. Se todos os elementos de um conjunto também pertencem, olha a palavra, ao outro conjunto, então nós diremos que o primeiro conjunto está contido no segundo conjunto. E o segundo conjunto contém o primeiro conjunto. Mas para isso, torna-se necessário que todos os elementos do primeiro estejam também dentro do segundo, pertençam ao segundo, tá bom? Essa relação de um conjunto com o outro chama-se relação de inclusão, que foi a que eu escrevi aqui agora há pouco para você. E são duas, tá? A primeira é a relação de inclusão chamada está contido, atenção, e tem um sinônimo, tá? Estar contido é a mesma coisa que é subconjunto, certo? Está contido, a mesma coisa que a expressão é subconjunto. É subconjunto. Subconjunto. Então, o famoso subconjunto de um conjunto, ou os subconjuntos de um conjunto, né? São conjuntos que estão um dentro do outro. Estar contido, a mesma coisa que ser subconjunto. E o símbolo que indica isso é simplesmente este C. Estilizado, desse jeitinho aí, né? Então diremos que o de cá está dentro do conjunto de cá. Então, concluindo aqui a relação que existe entre esses dois aí, nós diremos que o conjunto M está contido no conjunto F. Tá? Agora me diga,
o F está contido em M? Não, porque nem todos os elementos de F fazem parte do conjunto M. Então, o F não está contido em M. Mas o importante para nós é que você entenda bem essa relação de inclusão chamado está contido e é subconjunto, tá? Quando o elemento não está, o conjunto não está contido no outro, nós diremos que ele não é subconjunto do outro ou não está contido no outro e usamos aquele símbolo C cortado, né, de uma forma análoga ao pertence e não pertence. Mas esse é o que nos importa nesse momento, certo? Como ficaria graficamente, como ficaria geometricamente? Olha, uma das ideias mais simples, entre aspas, mas de fundamental importância, é essa ideia de conjunto, né? Quer dizer, um desenho simplesmente fechado, com qualquer formato, separando a região interna da região externa. Se o elemento está dentro, ele pertence, se está fora, não pertence. Se está dentro, ocorreu uma verdade, se está fora, ocorreu uma falsidade. Se um conjunto está dentro de outro conjunto, nós diremos que o primeiro está contido no segundo, o segundo contém o primeiro. Isso aqui, por exemplo, nós diríamos também que o conjunto F, invertendo a relação, né? Lendo daqui para lá, ó, o conjunto F contém o conjunto M, certo? Mas, volto a dizer, esse aqui é o fundamental, é o importante. E como eu ia dizendo, geometricamente, em termos de desenho, então, nós teríamos um conjunto dentro do outro conjunto, e dessa forma, nós diremos que esse aqui é o M, né, formado pelos elementos 1 e 4, e o conjunto F, atenção, ele já tem dentro dele, veja que este elemento está dentro do M, mas também está dentro do F, certo? Que é o que acontece ali. O 0 também, o 4 também. Então, aonde estão os outros? Esse aqui eu já coloquei lá dentro, 0, 1 e 4. Esse também e esse também. Então, existem dois elementos, o 2 e o 3, que estão aonde? Aqui? Não, porque ele não estaria em F. Aqui, não, porque aí ele estaria em M, não está, né? Então, ele ficaria nessa região externa ao M, né? E interna ao F. Aqui o elemento 2, por exemplo, aqui o elemento 3, por exemplo, certo? 3. E aqui nós teríamos então o conjunto F, que contém o M, e o M está contido em F, certo? Agora, da mesma forma que eu relacionei o pertence a ser verdade, o não pertence a ser falso, agora eu vou relacionar esse está contido, este é subconjunto, essa relação de inclusão, com a linguagem natural, certo? Com a linguagem falada, escrita. Então acompanha comigo. O número 0, ele está no conjunto M, certo? Como o conjunto M está contido no conjunto F, então, se ele está dentro do M, então, consequentemente, logo, né, portanto, ele estará também dentro de F, concorda? Se o número 4 está no M, então ele está no F. Se qualquer elemento estiver no M, ele também estará no F, porque o conjunto M está contido no conjunto F. Preste atenção nas palavrinhas de novo. Se
o elemento está no M, então estará no F, certo? Essa relação vou tornar mais geral aqui, de um modo geral, tá? De um modo geral, veja, generalizando, né? E esqueça aquele exemplo anterior agora, vamos generalizar de uma maneira geral. Se você tem um conjunto A, e esse conjunto A, ele está contido num conjunto B, não importa quem seja o A, não importa quem seja o B, se o A está contido em B, isso quer dizer que todos os elementos de A são também elementos de B, certo? Todo elemento que pertence a A também pertence a B, se for verdade que o A está contido em B, todos que estão no primeiro estarão também no segundo. Ou seja, tá? Olha agora as palavras, escrevendo isso numa linguagem natural corrente. Se um elemento, ou um conjunto, quer dizer, se um conjunto A está contido em B, então toda vez que existir um elemento dentro de A, ele também estará dentro de B. Então nós diremos simplesmente que se acontece o A, certo? Se ocorreu o conjunto A, se o elemento está no conjunto A, é isso que eu quero dizer com aquela frase, vírgula, então, esse mesmo elemento também estará no conjunto B. Ou seja, se A, então B. Famosíssima frase no raciocínio lógico, né? Que está diretamente ligada a essa expressão, conjunto de hipóteses, conduzir a uma, usando as palavras que constam nos editais, a uma conclusão determinada, inclui o assunto aqui também, certo? É isso aí. Então veja que esse daqui é uma consequência daquele lá, não é? Esse aqui antecede o segundo e esse aqui é uma consequência do primeiro. Bem, está acompanhando? Então a expressão se A, então B, significa que o conjunto A está contido no conjunto B. Certo? Muito bem.